Estamos ao vivo. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h09. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. A ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Passaremos aos expedientes recebidos do senhor prefeito. Projeto de lei, ofício número 237 de 2020. Ofício número 237 de 2020. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$ 75.225, com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para a apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar transferências de recursos do SUAS para ações de enfrentamento ao Covid-19 novo coronavírus. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Projeto de lei 286 de 2020. Dispõe sobre cria um crédito adicional e especial no valor de R$ 75.225. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional e especial, artigo 41, inciso 2º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal 4.320 de 64, no valor de R$ 75.225, na seguinte unidade orçamentária. 8. Ação Social. 8.1. Fundo Municipal de Assistência Social. 8.244.04.2041. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 33.90.30.05.312. Material de consumo. R$ 62.225. 8. Ação Social. 8.1. Fundo Municipal de Assistência Social. 8.244.04.2041. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 33.90.36.05.312. Outros serviços de terceiro pessoa física. R$ 10.000.
08, Ação Social. 08.1, Fundo Municipal de Assistência Social. 08.244.04.2041, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 44.90.53.05.312, equipamento e material permanente, R$3.000. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferências de ações do Covid-19 no SUAS. Acolhimento, R$48.000. EPI, R$9.975. E alimentos, R$17.250. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 3 de junho de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Justificativa. Tenho o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores, o intuito de obter a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 75.225. Faz-se necessário a abertura do referido crédito adicional especial para remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar transferências de repasses do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, em virtude de um crédito extraordinário disponibilizado aos municípios, conforme Portaria 369 de 2020, de 30 de abril de 2020, para a execução de ações socioassistenciais de enfrentamento e prevenção ao Covid-19, novo coronavírus, no âmbito do município de Nazaré Paulista. Desta forma, diante da emergência de saúde pública de importância internacional ocasionada pela pandemia decorrente do Covid-19, e sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos nobres vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 238 de 2020. Ofício número 238 de 2020. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$400.000. Com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar a transferência de repasses através de emendas parlamentares para custeio e manutenção do Fundo Municipal de Saúde, junto ao Hospital Municipal e Assistência Básica de Saúde. Sendo só o que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 287 de 2020. Dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$400.000. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar, artigo 41, inciso 1º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei
Federal 4.320 de 64, no valor de R$ 400 mil, na seguinte unidade orçamentária: 06, Saúde, 06.1, Fundo Municipal de Saúde, 10.301.05.2033, manutenção do Fundo Municipal de Saúde e Unidade Básica de Saúde. 33.90.30.02.301, material de consumo, R$ 200 mil. 06, Saúde, 06.1, Fundo Municipal de Saúde, 10.302.05.2034, manutenção do Fundo Municipal de Saúde e Hospital Municipal, 33.90.30.02.302, material de consumo, R$ 200 mil. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferência de emendas parlamentares custeio. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tenho o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil. Faz-se necessário a abertura do referido crédito adicional suplementar para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar transferências e repasses através de emendas parlamentares para o Fundo Municipal de Saúde, possibilitando o custeio e manutenção junto ao Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais, para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 239 de 2020. Ofício 239 de 2020. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10 mil. Com fulcro no que dispõe os artigos 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar o custeio de equipamentos e material permanente através de recurso do FINISA. Sendo o que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Projeto de Lei 288 de 2020 dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10 mil. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar, artigo 41, inciso 1º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 64, no valor de R$ 10 mil, na seguinte unidade orçamentária. 5. Serviços Municipais. 5.1. Diretoria. 15.452.08.1085,
Finisa, financiamento, aquisição de equipamento e material permanente. 44.90.52, 07 SEI, R$10.000. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com a anulação da seguinte dotação: 7. Turismo, indústria, comércios e serviços. 7.01. Turismo. 23.695.09.2039. Manutenção do turismo. 33.90.39.01.110. Obras e instalações. R$10.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tenho o presente projeto de lei, enviado para apreciação dos nobres vereadores, o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10.000. Faz-se necessário a abertura do referido crédito adicional suplementar para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar o custeio de equipamento e material permanente através de recursos do Finisa. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminho este projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 240 de 2020. Ofício número 240 de 2020. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$16.000. Com fulcro no que dispõe os artigos 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município e possibilitar o custeio de equipamento e material permanente para manutenção de logradouros públicos e divisão de trânsito. Sendo que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Projeto de Lei 289 de 2020. Dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$16.000. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional especial, artigo 41, inciso 2º, e artigo 42, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal 4.320 de 1964, no valor de R$16.000, na seguinte unidade orçamentária: 05, Serviços Municipais. 05.3, Logradouros Públicos. 15.452.08.2.052, Manutenção do Trânsito. 33.90.30.01.410, Material de Consumo, R$14.000.
3390 30 01 430. Material de consumo, R$ 2.000. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com a anulação da seguinte dotação: 07. Turismo, Indústria, Comércio e Serviços. 0701. Turismo. 23 695 09 2039. Manutenção do turismo. 3390 39 01 110. Obras e instalações, R$ 16.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Justificativa. Tenho o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 16.000. Faz-se necessário a abertura do referido crédito adicional suplementar para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar o custeio de equipamento e material permanente para a manutenção de logradouros públicos e da divisão de trânsito. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Ofício número 241 de 2020. Ofício número 241 de 2020. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000, com fulcro no que dispõe os artigos 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para a apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência no intuito de para possibilitar o início das obras de pavimentação e recap do bairro Araújo, conforme justificativas expostas. Sendo o que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 290 de 2020. Cria crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional suplementar. Artigo 41, inciso 1º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal 4.320 de 1964, no valor de R$ 100.000, na seguinte unidade orçamentária: 05, Serviços Municipais, 05.3, Logradouros Públicos, 15, 452, 08, 1026, Pavimentação, Guias, Sarjetas e Galerias, 44, 90, 51, 02, 100, Obras e instalações, R$ 100.000. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferência de
convênio governo estadual. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 4 de junho de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para a apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil. Faz-se necessária a abertura do referido crédito adicional suplementar para melhor remanejamento das finanças públicas do município, a fim de possibilitar o início das obras de pavimentação e recap no bairro Araújo, através de transferências de convênio governo estadual. Desta forma, sendo que se apresenta certo do manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto supracitado. Sem mais para o momento, reiteramos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminho esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Passaremos para os ofícios. Ofício número 230 de 2020. Ofício número 230 de 2020. Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha a resposta do requerimento número 106 de 2020, de autoria dos vereadores, onde requer informações sobre o disposto no Código Tributário Municipal, que trata da compensação como modalidade de extinção de créditos tributários, consoantes nos artigos 202 a 210 do Código Tributário Municipal. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria para análise e extração de cópia, que desde já fica autorizado. Passaremos para os expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei. Projeto de lei número 291 de 2020. Nazaré Paulista, 5 de junho de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores, apresento à consideração de Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei que dispõe sobre denominação de via de servidão no bairro Quatro Cantos de estrada de servidão do Morro Verde. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, vereador. Projeto de lei número 291 de 2020. Dispõe sobre denominação de via de servidão que especifica no bairro Quatro Cantos, estrada de servidão do Morro Verde. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de estrada de servidão do Morro Verde à atual estrada de servidão sem nome e sem saída, localizada no bairro Quatro Cantos. Parágrafo 1º. Tem seu início na altura do KM 092 da Estrada Municipal NZP 326, lado direito, sentido cidade-bairro, numa extensão de 1.120 metros quadrados, 1.120 metros, possuindo largura de 5 metros, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição Estrada de Servidão do Morro Verde. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 5 de junho de 2020. Vereador Fábio Alexandre Silveira. Exposição de motivos.
Excelentíssimos vereadores, o presente projeto, o projeto de lei, ora apresentado, visa autorizar o Executivo Municipal denominar via de servidão localizada no bairro Quatro Cantos. O projeto de lei foi elaborado a pedido dos moradores que solicitam a denominação da referida estrada de servidão. Já recebemos solicitações de moradores de determinadas localidades solicitando que seja denominada a sua estrada, a sua servidão, a sua rua. Alguns até sugerem a denominação, como é o caso do presente projeto de lei. O argumento utilizado para a necessidade de denominação oficial sempre encontra respaldo na dificuldade que os moradores enfrentam em fornecer seu endereço e em receber a entrega de mercadorias. Nesta esteira, tratamos de apresentar projeto de lei autorizando a denominação de estrada de servidão para atender solicitação dos moradores. Esclarecemos que deixamos de juntar abaixo assinado, vez que a denominação não recai em homenagem pessoal. Porém, fazemos juntar cópia do croquis de localização com as devidas coordenadas e extensão da via de servidão. É de se ressaltar ainda que referida estrada de servidão já possui rede de energia elétrica e recebe os serviços de reparo e manutenção por parte da Prefeitura Municipal. Assim, senhora Presidente e nobres vereadores, após a apresentação dessas considerações, esperamos que o presente projeto receba apoio unânime dos nobres pares. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, vereador. Encaminho esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para os pareceres. Parecer número 456 de 2019. Parecer 456 de 2020. Da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, exercício de 2019. É 20. A Comissão de Finanças e Orçamentos, reunidas em 3 de junho de 2020, para analisar o relatório 456 de 2020, apresentado pelo vereador Luiz Carlos Sensinelli, referente ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, referente ao exercício financeiro de 2017, processo TCE 6456/989/16 dígito 9, com parecer favorável à aprovação das contas com recomendações pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com exceção feitas aos atos pendentes de apreciação. Relatou o vereador Luiz Carlos Sensinelli que o processo de prestação de contas do município de Nazaré Paulista, relativo ao exercício de 2017, encontra-se revestido de boa forma legal e técnica e, atendendo à legislação em vigor, opina pela aceitação do parecer emitido pelo conselheiro relator do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Renato Martins Costa. Quanto ao mérito, votou para que o processo seja enviado e prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa e seja enviado para deliberação em plenário. Após análise do relatório de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Sensinelli, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Fábio Alexandre Silveira, membro. Dirce Maria dos Santos, membro. Parecer 457 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 278 de 2020.
A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida em 5 de junho de 2020 para analisar o relatório número 457 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, sobre o projeto de lei número 278 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, que relatou no aspecto financeiro e orçamentário pela sua aceitabilidade e no mérito para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, de autoria do nobre vereador Fábio Alexandre Silveira, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro. Está faltando o 458, tá? Não tem praticamente. Não, o processo não está aí. Não sei. Parecer 458 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 283 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 5 de junho de 2020 para analisar o relatório 458 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 283 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à desapropriação amigável e gratuita e dá outras providências. O vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e, quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Passaremos para a moção. Moção número 70 de 2020. Moção número 70 de 2020. Protesta contra o cartório de registro civil de Nazaré Paulista pelo mau serviço prestado à população nazareana. Apresentamos à mesa, após ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, a presente moção de protesto ao cartório de registro civil e anexo de Nazaré Paulista pelo mau serviço que tem prestado à população nazareana. Justificativa. Há muito que esta casa tem recebido reclamações a respeito do mau serviço prestado pelo cartório de registro civil e anexo de nossa cidade. Tanto que já houve cobrança de melhoria nessa e em legislatura passada. Porém, nada mudou. O cartório de registro civil de Nazaré Paulista funciona das 9 às 11 e depois das 13 às 17. Às sextas-feiras não atende ao público no período da manhã, quando existe casamento agendado, pois os casamentos são realizados às sextas-feiras. É recorrente entre os usuários que é mais fácil se deslocar até a cidade de Bom Jesus dos Perdões para ser atendido pelo cartório daquela localidade, onde funciona diariamente em horário comercial, sem interrupção e com um número bem elevado de funcionários. O cartório de registro civil de Nazaré Paulista conta com um número reduzido de funcionários, num local inadequado, sem estacionamento, sem acomodações decentes, com equipamentos ultrapassados. Nesse período de pandemia,
o cartório de Nazaré Paulista só trabalha com agendamentos dos serviços. Esta semana, precisamos dos serviços públicos do cartório de Registro Civil de Nazaré Paulista e não conseguimos ser atendidos, vez que era necessário o agendamento. Porém, nos deslocamos até a cidade vizinha de Bom Jesus dos Perdões e o cartório mantinha a rotina de serviços e atendimento. Lógico, com toda a precaução no atendimento para que não ocorresse aglomeração. Tanto que assim chegamos, recebemos uma senha e fomos atendidos dentro de um breve período. A pergunta que fica é: por que o cartório de registro da cidade de Bom Jesus dos Perdões, que pertence à comarca de Nazaré Paulista, pode prestar serviços ininterruptos para a população e o cartório de Nazaré Paulista não pode? É preciso que as autoridades tomem alguma providência para que a população de Nazaré Paulista tenha o atendimento merecido. Afinal, os serviços prestados pelo cartório de registro civil são concessões de serviços públicos. É hora de providências. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria precisam fiscalizar mais de perto a execução dos serviços do cartório de registro civil e anexos de Nazaré Paulista. Por essas razões, apresentamos a presente moção de protesto ao cartório de registro civil e anexo de Nazaré Paulista para que sejam adotadas as providências que o caso requer. Que se dê ciência da presente moção ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Cândido Murilo Pinheiro Ramos, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao juiz de direito diretor da comarca de Nazaré Paulista, ao representante do Ministério Público Estadual da comarca de Nazaré Paulista, ao oficial do cartório de registro civil e anexo de Nazaré Paulista e aos meios de comunicação para divulgação. Nazaré Paulista, 5 de junho de 2020. Vereador Célio Aparecido Pinheiro. Coloco a moção número 70 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra do vereador Célio Aparecido Pinheiro. Senhora presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar a todos que acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Senhora presidente, nós entendemos que, devido à crise do Covid-19, todos os órgãos realmente têm um atendimento diferenciado e com certeza torna-se mais precário por conta do Covid. A gente entende isso. Há anos e anos que a gente vem tentando conversar e entrar num acordo. Para quem? Para mim, para o vereador Homero, para a vereadora Dirce, não. Para a população que vem até a gente lamentar um desserviço à comunidade. É um desserviço à comunidade. Não tem cabimento, senhora presidente, uma cidade com 340 e poucos anos, 300 anos, ter um serviço de cartório dessa marca, dessa qualidade. É horroroso para nós, representantes da população, não conseguir, porque tentar a gente tenta, não conseguir fazer com que o cartório melhore as condições. Ah, mas não temos condições. Por que a mesma comarca, numa cidade vizinha, mais nova que Nazaré, tem um serviço adequado, legal? Eu não estou falando porque não me atenderam. Há muitos e muitos anos, esse desserviço vem moralizando a população de Nazaré Paulista. Quando ninguém vai no cartório para comprar bala para festa, ninguém vai no cartório para experimentar um tênis. Todos que vão lá, vão no intuito de resolver um problema, resolver uma situação, autenticar um documento, reconhecer firma de alguma coisa, registrar uma certidão de óbito, de casamento ou de nascimento, ou outros serviços.
O que as pessoas que procuram o cartório querem? Serviço de graça? Não. É pago. É bem pago para isso. Poxa, custa atender. Ninguém quer cafezinho no balcão. Ninguém quer que leve numa sala à parte e atenda como se tivesse mais dinheiro no banco, o gerente atende melhor. Ninguém quer isso. As pessoas querem um atendimento digno. Eu quero convidar todos os meus colegas vereadores, marcar uma reunião com o deputado Edmiro, com qualquer outro deputado que represente aí o seu partido, e precisamos resolver essa situação urgente. Não é possível que o prefeito Murilo venha fazendo uma administração nota 10, a contento da maioria da população, e não consiga resolver uma coisa tão simples, que é, ou melhora ou fecha. Eu sou a favor de fechar? Não, eu sou a favor que melhore. Mas se for para manter aquilo que está lá e falar que é cartório, é melhor fechar. Pelo menos já tem uma placa. Fechado. A gente já vai em perdões e não perde tempo. Eu cheguei na porta do cartório, não tinha ninguém. 10 para 1 da tarde. Eu fiquei até 1h35. Quando eu vi que não abria a porta, eu bati na porta. Educadamente. Passou 10 minutos, o funcionário de lá abriu a porta e falou assim, só atende com hora marcada. Eu falei assim, por favor, dá para você autenticar um documento para mim? Você agendou? Eu falei assim, não agendei, mas não tem ninguém esperando, só tem eu. Ninguém atrás de mim, ninguém na frente de mim. Se você conseguir autenticar esse documento, que não vai passar nem 5 minutos, você resolve o meu problema, evita com que eu vá até perdões, que eu pegue a Dom Pedro, e um monte de coisa. Acho que o vereador Fábio até passou naquele momento que eu estava em conversa com o funcionário, e viu da forma que eu estava me expressando. E eu insisti com ele, mas não deu a mínima. Não. E está certo ele até por um ponto. Se é para partir para o regresso, se é para ver o negócio afundando, já fecha de uma vez. Já não fica nesse negócio de... Aí, eu, em cima do horário ali, para começar a fazer a linha da hemodiálise, peguei a moto e fui até Perdões. Cheguei lá, a mocinha me deu uma senha, eu estava de máscara, claro, todos os funcionários de máscara. Eu quero autenticar isso aqui. Bateu o carimbo, recebeu lá o dinheiro, vim embora. Por que da mesma comarca, senhor juiz responsável, atende, e o mesmo cartório da cidade não atende? É impressionante como o atendimento é péssimo do cartório da nossa cidade. Veja bem que a nossa cidade, de 5 anos para cá, o progresso em loteamentos vem aumentando mês a mês. Vários investidores, empresários, vêm apostando na nossa cidade, fazendo com que os loteamentos legalizados venham crescendo ano a ano. Vejam bem que todos que compram um terreno, uma casa, uma propriedade, precisa do cartório para fazer a tal escritura. Se recolhe no cartório nosso aqui, o ISS, todos os impostos, acredito que venha para o nosso cofre público, para a nossa prefeitura. Se vai em Perdões, esse documento é recolhido lá em Perdões. Então eu sei, e eu acho que é de grande importância o interesse do poder público, da Câmara Municipal e do prefeito, que tenha um cartório decente. Porque aquilo para mim não é serviço, aquilo é um desserviço à população. Agora, o vereador Celinho está falando porque foi prejudicado. Não. Muitas e muitas pessoas vêm reclamar para mim. Reclamam para a vereadora Wanda, reclamam para a senhora, reclamam para vários que estão aqui. E a gente simplesmente fala assim, vamos ver se melhora. Vamos esperar um pouquinho para ver se melhora. E o tempo vai passando. E o aniversário da cidade chega, e chega o final do ano, e chega o carnaval, e aquele negócio que fala que é cartório, continua do mesmo jeito. Pelo contrário, mais precário. Gente, se eu fosse
proprietário daquilo ali, eu teria vergonha do serviço. Por que na mesma cidade vizinha, com a mesma comarca, o serviço é diferente? Mostre para mim onde está a dificuldade de chegar e atender. Não é de graça o serviço, é pago. Não tem cabimento. Para mim já chegou no limite. Foi a última gota d'água. Vou estar agendando essa semana ou semana que vem, vou ver como é que está a agenda, vou perguntar para o jurídico qual é o caminho mais fácil para a gente apertar eles, ou melhora ou fecha de uma vez. Fecha. Não tem vergonha de falar Nazaré não tem cartório. Para mim não. Porque se for para ter um negócio do tipo que tem ali, é melhor não ter nada. Melhor não ter nada. Pelo menos eu não perco tempo ficar esperando 40 minutos para abrir, e eu tenho que bater na porta e abrir e falar que não atende. Pessoas que vêm falar comigo, Celinha, onde que faz um documento? Vá direto em Perdões. Por favor, quero comunicar aqui as redes sociais que eu estou acompanhando aqui. Toda a população nazareana que precisar do serviço do cartório, não perca tempo aqui. Vá direto para Perdões. Lá o atendimento é profissional. Lá as pessoas respeitam quem precisa do cartório. No cartório de Nazaré, não. Aqui ninguém respeita o munícipe que precisa do cartório. Eu falo isso e provo, porque o serviço que é prestado aqui não é digno. Há um povo que precisa e paga pelo serviço. Então, se estava ruim, depois do que eu falei agora, eu quero que encerre o expediente. Porque não tem cabimento. Se não dá conta, fecha. Aproveita já essa situação, essa crise do Covid, fecha a porta. Por que na cidade vizinha consegue? Atende bem. É só isso, senhor. Muito obrigado. Quanto que é tanto? Na hora volta o troco para você. Por diversas vezes eu fui ali e não tinha troco, a coisa é outra, é outro. Se você esquecer um pingo no i, ele faz voltar o negócio. Não tem cabimento. Eu sei que o cartório tem que ser, é um documento, é um lugar que registra coisas, tem que ser sério. Ninguém está querendo picaretagem. Eu não quero que eu tenha privilégio lá, de forma alguma, nem eu e ninguém. Mas atenda de uma forma decente que o povo nazareano precisa. É só isso. E de hoje em diante eu vou tomar providência. Se acontecer coisas boas ou ruins no cartório, eu vou ser um dos cabeças a estar respondendo por isso. É só, senhor presidente. Mais alguém? Coloco a moção número 70 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de protesto número 70 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, aprovada por unanimidade. Passaremos para as indicações. Indicação número 667 de 2020. Indicação número 667 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao prefeito municipal e à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a necessidade de reforma e restauração da caixa d'água próximo à Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, localizada no centro da cidade. Indicação 668 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao prefeito municipal a manutenção na rua Joaquim Benedito dos Santos, no bairro Vicente Nunes. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo deste expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando o seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do vereador Célio Aparecido Pinheiro. Senhor presidente, nobres vereadores, acabou de sair agora a relação do Departamento de Saúde, e nós temos aqui 31 casos confirmados hoje.
16 aguardando resultado. Então, todas as semanas a gente vem acompanhando e vê que a situação não está melhorando. A situação, tanto em Nazaré, quanto outras cidades, quanto no mundo, está piorando. No começo, todo mundo preocupado sem saber o que fazer, na verdade, cobravam-se muito o prefeito e os vereadores, tem que fechar a cidade, tem que colocar uma cancela na cidade. E eu também achava que tinha que fazer isso, porque chega num certo ponto que a gente nem sabe o que tem que fazer. Igaratá fez isso. Igaratá colocou uma cancela lá na entrada da cidade. Só entrava pessoas que moravam na cidade. Pessoas de fora não entravam. Sabe quantos casos tem em Igaratá, senhora presidente? Mais de 100 casos confirmados. E foi uma das primeiras cidades a trancar a porteira da cidade. Para sair tinha que dar satisfação, só entrava quem morava dentro da cidade, de pessoas de fora não. E hoje nós temos em Igaratá mais de 100 casos confirmados. O deputado Edmir Chedid deu uma entrevista na rádio na quinta-feira, dizendo que Minas, as pessoas falam, Minas é pouco caso. Minas não tem caso confirmado. Não tem caso confirmado, a conversa do deputado, porque lá eles não liberam o teste, então não se fazem o teste. Por isso que tem caso confirmado. Agora, o Estado de São Paulo faz o teste, é por isso que cresceu muito. Agora, ele estava fazendo assim, dando exemplo das pessoas tomarem cuidado, usarem máscara, sair de casa só quando for necessário. Até ele comentou e chamou a atenção de pessoas fazendo caminhada no lago, sem máscara. Médicos de 60, 70 anos fazendo caminhada sem máscara. Eu estou no ar livre, eu posso andar sem máscara. Não pode andar sem máscara, ele falando. Porque se as pessoas não se prevenirem, a doença vai aumentar. Vejam bem, quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, em 2001, 11 de setembro de 2001, morreu 3.000 e poucas pessoas. Foi um tormento na mídia. A televisão falou durante anos. Em São Paulo, em 3 dias, morrem a mesma quantidade das Torres Gêmeas. Quando aconteceu de estourar a barragem de Brumadinho, morreu 390 pessoas. A mídia comentou durante meses. E processo na empresa lá da Vale da Rio Doce. E foi um tormento. 380 mortes. Hoje, eu estava vendo a reportagem, já morreu mais de 1.140 pessoas. Hoje. Morreu 4 Brumadinho hoje. E as pessoas parecem que não estão tão preocupados. Amanhã vai morrer mais 4 Brumadinhos, em comparação. Depois da manhã de novo. Quer dizer, a coisa não está melhorando. Quando o aluno não vai bem na escola, alguma coisa está acontecendo. Ou o professor não está sabendo passar a lição, ou ele não está fazendo a lição de casa, ou os pais não estão cobrando. Quer dizer, se a coisa está aumentando, alguma coisa está acontecendo. Ou a população não está se prevenindo, ou não tem teste. Então, senhora presidente, é preocupante? Sim, muito preocupante. Só da gente pensar que a coisa começou lá na China e chegou em Nazaré Paulista, chegou em Joanópolis, chegou em Vargem, Tuiuti, Pinhalzinho, Pedra Bela e todas as cidades do Brasil chegou. Hoje, se você falar lá de uma cidade de 2.000 habitantes, se é que existe, tem o Covid-19. Está lá. E essa doença saiu da China. Quando a gente fala assim, é coisa mais longe que a China, porque a China está do outro lado do mundo.
Nunca a gente imagina que ia chegar aqui. Quando a gente viu na reportagem lá, que aconteceu um caso na China, a gente, vamos ficar despreocupados. Chegou muito rápido. Então, é preocupante. Temos condições de atender pessoas do Covid? Não. Nazaré não, Perdões não, Joanópolis não, Piracaia não, Tuiuti não, Pinhalzinho não, Igaratá não. Todas as cidadezinhas pequenas não têm condições. Aí vem um cidadão, deveria parar de gastar 500 mil no hospital e investir no Covid. Não sabe o que está falando. Porque as pessoas não têm só o Covid. O hospital está atendendo lá pacientes de todas as doenças, comprando medicamento controlado de vários tipos. Por exemplo, teve um comentário maldoso, porque a oposição ele faz isso, ele procura fazer isso. Publicou nas redes sociais que o carro da prefeitura estava em frente à padaria do Luanda e Atibaia. Sim, no sábado teve mutirão da Catarata, todas as cidades vizinhas levaram pacientes no AME. E o motorista, senhora presidente, o motorista que foi trabalhar no sábado, sem receber hora extra, porque está suspenso, devido à gastança de toda essa situação, e a arrecadação caiu, o motorista foi atender lá, sem ganhar hora extra. E ele tem dor, tem fome, tem vontade de fazer xixi, tem sentimento, tem frio, tem calor. Ele foi tomar um café na padaria, enquanto 3 pacientes do 4 cantos faziam a cirurgia da catarata. E o infeliz, que é a oposição, ele só sabe jogar para o lado do mal. Ele só sabe atirar pedra. Ele só sabe ver coisas erradas. O infeliz tirou a foto do carro lá do lado da padaria e falou que o motorista estava na padaria Luanda e Atibaia à toa. Mas ele não procurou saber que esse motorista foi levar 3 pacientes para fazer cirurgia da catarata, que era o dia do mutirão da catarata. E todas as cidades vizinhas levaram pacientes para aproveitar o agendamento e fazer a cirurgia da catarata. Essa pessoa que publicou, mal sabe que esses 3 pacientes foram com uma visão bem debilitada e voltaram bem, voltaram enxergando bem. E o motorista, nesse intervalo, que ele tem todo o direito do mundo, foi na padaria tomar um café, foi usar o banheiro, até mesmo porque todos os motoristas são aconselhados a não usar o banheiro do hospital, já para evitar contaminação. Não usar a lanchonete do hospital. O motorista deixou o paciente na porta do AME e foi até a padaria Luanda. Eu faço isso. E todos fazem. Nesse intervalo, tomar o café, que é normal. Mas não, publicaram que o carro da prefeitura estava na porta da padaria. Então, é impressionante. Já aconteceu situações de eu estar com a van em Bragança, e o paciente fala assim: Celinho, você não para mim de frente com o mercado? Eu quero levar 3 vidros de álcool gel para casa, para desinfetar toda a minha família. E o motorista, atendendo o paciente, evitando com que a doença se manifeste mais ainda, para de frente com o mercado, para o paciente ir lá e comprar o álcool gel. Mora lá na Santa Luzia, tem dificuldade no mercado grande, tem preço melhor. Passa um infeliz desse jeito aí e fotografa. O motorista está lá de frente com o mercado, mas ele não sabe da situação. Ele não entende o que o paciente precisa. Gente, vamos ter mais amor no coração, vamos pensar mais nas pessoas. Para com essa política baratinha, essa política feia e suja. Para com esse jeito feio de fazer política barata e maldosa, e pense mais nos pacientes. É só um recadinho que eu quero mandar lá para o dono das redes sociais lá que postou. Pense um pouquinho, cidadão. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, pode ser você, seu pai, sua mãe, sua irmã, que vai estar precisando do carro da prefeitura, pedindo para o motorista parar. Já vou concluir, senhora presidente. Parar de frente com o mercado para comprar uma fralda para sua avó, um álcool gel para passar na mão da sua família. O motorista vai estar parando lá para você falar assim: um pouquinho só que eu vou comprar um salgadinho, porque eu acabei de fazer um exame, eu estava em jejum.
e eu quero comer alguma coisa. É isso que eu quero que você entenda, cidadão. Entenda a situação e a dor das pessoas. É só, senhor presidente, desculpa pelo desabafo, mas eu precisava falar isso. Mais alguém? Com a palavra do vereador Fábio. Boa noite, presidente, novos colegas, todos aqui que acompanham pela rede social. Gostaria de complementar e parabenizar as palavras do vereador Célio e dizer que também fui apurar esse fato, na onde até o senhor falou sobre hora extra, até inclusive o motorista foi o encarregado da garagem, o senhor Zé, conhecido como Zezinho da garagem, onde ele foi sem ganhar nem a diária, nem dia, nada, onde ele teve até despesas para se alimentar. Só que se o cidadão que tirou essa foto, se ele demorasse mais um pouco, ele tirava a foto do motorista comendo dentro do carro, que não pode nem se alimentar dentro do comércio. Então a pessoa fez uma foto maldosa, como o senhor falou mesmo. Ela devia procurar saber corretamente, antes de postar, que infelizmente, ela expôs, colocou um pai de família numa situação chata, delicada, não precisava ser passado por isso por nada. Até, inclusive, ele foi levar o paciente Simval e o senhor José Brás. Então, foi em torno desse horário, né? Entre 11 e meio-dia. Então, enquanto o paciente estava lá, ele foi se alimentar. Eu acho que só faltava ele ficar tomando soro enquanto o pessoal fosse fazer o exame lá. Desmaiasse, daí batesse o carro, daí seria pior. Mas na hora ele se alimentou com o dinheiro dele, sem receber nada, para não prejudicar o hospital de Nazaré, não tirou o plantonista dali. Ele mesmo foi, para que não ficasse sem o motorista que precisasse da ambulância. Mas, infelizmente, é que nem o senhor falou, vereador. São pessoas maldosas, que estão vendo só o lado político, que não é hora de ver isso. Deveria postar coisas boas, anunciar as coisas que são bem feitas na cidade. Gostaria de parabenizar o Fundo Social de Nazaré, a Priscila, todos os envolvidos lá, que trabalham no departamento, pelo belo trabalho que vem fazendo. Como até o do vereador Jefferson, que juntou o pessoal da igreja, fez a arrecadação. Temos aqui o material com São Lopes, a dupla Felipe e Tiago, a instituição israelita dos rabinos que doaram, ao prefeito Murilo, que tem doado, e mesmo assim está sendo criticado. Ele está doando e está sendo criticado, gente. É difícil. O Fundo Social conseguiu 200 cobertores, onde já doou 80. Doou mais de 1.000 cestas básicas, com toda a arrecadação que teve, que conseguiram, pelo trabalho da Priscila e toda a sua equipe, nesses drive que teve, na campanha que o governador fez. Então, gente, é hora de se unir e trabalhar. Não é hora de pegar e ficar se manifestando, fazendo picuinha com política. E até gostaria de agradecer aos colegas aqui, juntamos todos, onde vamos doar para o Fundo Social, cobertores, sabendo que não vai ter campanha do agasalho, juntamos todos os vereadores, onde todos vão ajudar. Obrigado a todos, e dizer que estamos aqui para isso, é para trabalhar, para ajudar o próximo, não fazer política numa hora dessa. É a pior hora da pessoa querer se aparecer. Tanto que a pessoa não põe nem o nome dela. Ela usa um fake, é vergonhoso. Por que a pessoa não divulgou o belo trabalho que o Fundo Social vem fazendo? Por que a pessoa não posta? Começou a creche do Monte Verde, onde o prefeito conseguiu, conquistou e vai sair. As luminárias que foi instalada hoje, lá no Zico Cunha. Isso ninguém posta, ninguém fala. Gente, é uma coisa que nem o senhor falou, magoa. Dá vontade de desabafar, falar mesmo. Porque os kits que foram dados de cesta básica, ninguém conta. Ninguém fala o trabalho que está sendo bem feito. Só querem falar um trabalho que, além de não ter sido mal feito, falam que foi, para colocar contra a população. Por isso que eu falo, quando for ver alguma coisa, for querer fazer uma denúncia, meu telefone está aí, tem dos demais vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar mesmo. Independente de prefeito e qualquer funcionário, nós estamos para fiscalizar. Vem até nós, pode que a gente vai apurar. A gente não vai passar a mão na cabeça. Nós fomos eleitos para isso mesmo. Então, belas palavras do vereador. E a pessoa que possa aí, procure saber primeiro. E também poste alguma coisa dizendo que foi bem feita. A igreja, como é que está ficando? O belo trabalho que o prefeito está fazendo, mas não fala. Só vem falar, vamos, se o prefeito tropicar na rua, o prefeito estava bêbado. Até isso os caras vão falar. Gente, é uma vergonha mesmo. E, olha, sinceramente, tem hora que... Olha, não vou falar um palavrão aqui em respeito a todos, cara. Porque se fosse para mim falar do meu jeito, que eu falaria assim. É demais da conta, gente. O que é bom, ninguém fala. Puta, é chato isso aí, mas está aí.
E quem quiser fazer denúncia, alguma coisa, pode contar, tem 11 pessoas. Ah, você não gosta do vereador Célio? Vai na vereadora Wanda, vai na vereadora Dícia, vem em mim, vem no vereador Jeff. Tem 11. Não é possível que a pessoa você não gosta dos 11. Então, os 11 é ruim. Então, é só isso, presidente. Só mais um desabafo, que nem o vereador mesmo falou. E que a pessoa poste um pouco da benfeitoria que está sendo feita para a cidade, que tem muita coisa boa que está sendo feita e ninguém fala. A oposição sabe só sentar a lenha, falar mentiras, fazer coisas que não existem, que isso fica uma coisa muito feia e vergonhosa. Só isso, presidente. Mais alguém? Boa noite. Gostaria de pedir a licença, senhora presidente, sobre essa moção de protesto do senhor Célio, da autoria do senhor Célio, que todos nós assinamos para que seja feito, né? Isso já não vem de hoje, isso já vem de muitos, desde a primeira gestão de primeiro ano de 2017, sobre essa falta de respeito do cartório para com todos os nossos cidadãos. Então, aqui agora, foi pedido para que fizessem um ofício encaminhando ao senhor e doutor corregedor do Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ricardo Maier Anaf, para que a senhora, então, por favor, leia esse ofício, para que todos fiquem a par de todos o que está acontecendo. Muito obrigada. Presidente, me permite? Gostaria de, também até esqueci de falar, onde o Fundo Social também, ele fez mais de 9 mil máscaras, foram doadas através do Fundo Social, junto com parceria com voluntários. Pessoas que foram lá sem ganhar nada. A Guinha, mais uma vez, também ajudou com as máscaras que ela ganhou do Instituto, doou tudo para o Fundo Social. Então, isso daí é que eu queria que o pessoal mostrasse um pouco. Mas, como a gente fala, é difícil, né? A dupla Felipe e Thiago, como eu falei, ajudou bastante. Então, tem várias pessoas que ajudaram e estão todos no anonimato. Não se demonstram, mas o pessoal sabe que está saindo pelo Fundo Social, está sendo doado cesta básica. Aquelas pessoas que realmente precisarem, vá até o Fundo Social, procure a Priscila, que é a presidente do Fundo Social, que também fazendo um belo trabalho, procure a sua equipe e faça o cadastro. Se realmente a pessoa precisar, tem mantimento lá, tem sim, está fornecendo para todos, gente. Então vá lá, procure, não tenha vergonha, mas vá realmente se estiver precisando. Não vá lá para pegar uma cesta básica e depois a gente vê bebendo para a rua uma latinha de cerveja, andando de carro, passeando, dando risada. Então vá realmente quem precisa, para não faltar para quem precisa realmente. Só isso, presidente. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Sensinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da moção de protesto que o vereador Célio fez a respeito do cartório. Já não é de hoje, né, essa crítica. A Wanda citou que já não é de 2017, já é bem de antes, já. O vereador é bem de antes. Mas até enquanto o Celinho estava falando, eu estava me lembrando aqui, esses dias eu tive uma discussão para poder fazer um acerto aí de um terreno. Aí tiramos uma certidão, né, que fala de escritura, né, uma certidão. Aí o rapaz olhou, ele queria achou que talvez eu não soubesse nem ler direito, né, mas ele falou para mim, ele falou assim, nossa, mas em 71 já tinha cartório em Nazaré? Aí eu falei para ele, não, já tinha em 1871, não é em 1971, não. Ele em 1871 já tinha cartório em Nazaré. E depois ele acabou entendendo, né? Expliquei para ele, enfim, mas eu só estive lembrando quando o Celinho estava comentando ali do cartório, eu estava lembrando dessa discussão que eu tive, que é um outro assunto que não diz respeito aqui agora, para discutir aqui agora, talvez até num outro momento, porque é discussão pública, sobre patrimônio público, não é coisa particular, mas não é o momento. Talvez, numa outra oportunidade,
a gente peça licença para ser discutido esse assunto. Mas quando o vereador estava falando do cartório, eu estava me lembrando desse episódio aí. Então tem gente que acha que, sabe, e o cartório, infelizmente, ficou ultrapassado, entendeu? Está aparecendo o cartório de 1871, né? Então, infelizmente, é assim que funciona o nosso cartório. Mas, vamos continuar a nossa luta aí, tem o meu total apoio também, para ver se consegue melhorar isso. Também já fui inúmeras vezes lá em Bom Jesus, procurar o Ari, né? É uma facilidade enorme lá. Lá é completamente diferente. Então, não sei também qual o caminho certo para a gente resolver isso, porque a gente parece que vem dando murro em ponto de faca, né? E não consegue resolver. Mas, é o que o vereador Fábio citou. Até esse dia saiu um comentário, né, que o prefeito está com pressa para terminar a obra da Praça da Matriz, citando, falando besteira, coisa que não tem conhecimento, sabe? Falando que lá tinha funcionário da prefeitura, ele realmente tem. Mas a pessoa tem que, o cidadão, ele tem que conhecer a fundo o assunto. Se ele for na prefeitura e pedir uma certidão da planilha de obra lá da praça, com certeza a prefeitura vai fornecer para ele. Aí é só ele olhar na planilha de obra, lá vai constar os serviços que é da empresa. Então, os serviços que estão sendo executados pelos funcionários da prefeitura são serviços que não estavam contemplados no projeto. Então, a prefeitura fez um projeto até para diminuir o custo, né, por causa do convênio, que tem um certo valor. Então, tem serviços que precisamos lá de máquina, retirada dos paralelepípedos, enfim, e estamos fazendo lá um outro trabalho com paralelepípedo. Outro pedreiro está fazendo um trabalho com os balaústres lá, tentando retornar o paisagismo da igreja, como era antigamente, com um balaústre lá especial. São coisas que não estavam contempladas na planilha do projeto que foi licitada a obra. Então, são coisas que às vezes o pessoal faz comentário e não tem conhecimento, que é o caso também do motorista, né, que estava lá. Se há dele ir lá averiguar o que está acontecendo, primeiro, para depois fazer o comentário, mas é mais fácil ficar bem. Criticar é muito mais fácil do que fazer. Então, infelizmente, vai ser sempre assim. Criticar é muito mais fácil. E se estão criticando, é porque estão preocupados com as obras. Viu? Se não tivesse reformando a praça, ninguém estava comentando nada. Estava quietinha a praça, né? Então, infelizmente, é assim mesmo que funciona. Quando a coisa está andando, a oposição fica preocupada. E tem que se preocupar mesmo, porque a equipe do prefeito é forte, viu, vereador? Então é por isso que a oposição tem que se preocupar mesmo. É assim mesmo que funciona. Boa noite a todos e obrigado pelo espaço. Só uma parte, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, em nome dos vereadores, vereador Luiz Loreto, se eu tivesse no lugar da oposição, eu também estaria preocupado. Não é fácil administrar, principalmente numa crise da forma que vem vindo, fazendo bastante obra assim. Quanto às pessoas que colaboram, o vereador Fábio citou muito bem o Fundo Social, na pessoa da Priscila, quero parabenizar, mas também outras empresas, senhor presidente, a Eurotransfer, da Dona Maria, do seu Antônio, do Santiago, eles colocaram várias faixas nos departamentos, parabenizando os funcionários da saúde que vem desenvolvendo diante dessa crise. A propaganda maior é fique em casa, mas para os funcionários da saúde é o contrário. Enfrente a crise, porque vocês são os primeiros a se contaminar ou a levar o contaminado. Então, quer dizer, todos os funcionários da saúde, e eu me incluo junto com essa equipe, se tiver que pegar, nós vamos ser os primeiros. Se tiver que levar o paciente contaminado, nós vamos ser os primeiros a levar. Né? Então a gente enfrenta, na guerra nós somos os soldados. É os que podem pegar e morrer primeiro, ou tentar salvar o Brasil, a nossa cidade primeiro. É a gente que leva a primeira bala.
Então, quero parabenizar. E muitas pessoas, como voluntário mesmo. Nazaré tem bastante costureira, senhora presidente. A Silvana, que mora nas casinhas, a irmã da Terezinha, ela fez lá 50 máscaras para doar. Muitas costureiras fazem. A minha sogra fez um monte de máscara para doar lá para o asilo de Bragança. Então, quero parabenizar todas as costureiras que se empenham a fazer as máscaras. E a máscara é com um pedacinho de pano, um retalhozinho, um pedacinho, junta ali, junta aqui, faz a máscara. E só nós sabemos o quanto é importante. Por quê? Eu uso uma máscara até a hora do almoço, substitui o outro na parte da tarde, vem para a câmara outra máscara. Então, quer dizer, a gente trabalha o dia inteiro na saúde, você não vai ficar com a máscara o dia todo. Está sempre trocando. Então, precisa sim. Outra coisa, você usa e coloca lá de molho, na cândida, tal, para lavar. Não seca na hora também. Então, tem que ter um estoquezinho de máscara. Infelizmente, essa roupazinha aqui vai fazer parte da nossa vida. Vamos ter que acostumar. Natal, Ano Novo, ano que vem, Carnaval, se tiver esse tal dos molhados aí, todos de máscara. Né? Então vai ser assim, uma coisa bonita de se ver. Vai se acostumando, porque não é só em crise de saúde, não. Nas festas também. Né? Nas festas também. Para beber, vai ter que abaixar a máscara. Terminou de tomar o gole do uísque, sobe a máscara. Isso se tiver festa. Então fica aí os meus parabéns a todas as costureiras que se empenham voluntariamente para atender a expectativa e preocupado com a situação. É só, senhora presidente. Mais alguém? Presidente, só mais uma. Pois não. Pedir em nome de todos que faça uma moção para o Fundo Social, que daí que ela possa também destinar a todos que contribuíram, colaboraram pelo serviço voluntário, que doaram cestas, em nome nosso, dessa casa, e aos funcionários da prefeitura também, que tiveram, a maioria não, alguns doaram a sua cesta, ou o seu kit de limpeza, higiene. Só isso, presidente. Mais alguém? Eu vou fazer a leitura do protesto, a moção de protesto do vereador Célio Aparecido Pinheiro, e que foi assinado por todos os vereadores. Então, eu vou fazer a leitura agora. Câmara Municipal de Nazaré Paulista. Excelentíssimo senhor, doutor corregedor do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ricardo Maier Anave. Nazaré Paulista, 8 de junho de 2020. Ofício número 1132 de 2020. Apraz-nos cumprimentá-lo pelos relevantes serviços prestados junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Valendo-nos do ensejo, serve o presente para solicitar vossos préstimos no sentido fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Cartório do Registro Civil e das Pessoas Naturais da comarca e cidade de Nazaré Paulista, São Paulo. Ocorre que nossa cidade, com população em torno de 18.500 pessoas, conta com apenas um cartório, onde trabalham cerca de 3 pessoas. Muitos são os cidadãos que têm há tempos reclamados dos trabalhos realizados por aquele cartório, quer pela falta de banheiro público, quer pela dificuldade de estacionamento e principalmente pelo horário de funcionamento reduzido. Nesse sentido, devido à pandemia da Covid-19, os estabelecimentos não essenciais tiveram seu funcionamento interrompido. E agora, mesmo com a reabertura parcial dos comércios, etc., o cartório dessa cidade
vem mantendo suas portas fechadas, devendo o munícipe, com antecedência, enviar via WhatsApp foto do documento que pretende reconhecer firma ou obter serviços notários, causando transtornos à população que tem reclamado a esta Câmara Municipal. Desta feita, solicitamos ao Eclésio Tribunal de Justiça de São Paulo, na figura de sua corregedoria, tome as medidas cabíveis a fim de propiciar à população atendimento condigno aos serviços notariais. Sendo só para o momento, renovamos a vossa senhoria nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Wanda Aparecida Passos do Carmo, Homero Aparecido de Moraes, Dirce Maria dos Santos, Joel de Almeida, Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Luiz Carlos Sencinelli, Fábio Alexandre Silveira, Flávio Gonçalves Gonzaga, Dolores dos Santos e Célio Aparecido Pinheiro. Declaro encerrado o expediente. Pela ordem. Pois não. Fazer um requerimento aqui verbal. Gostaria que fosse incluso na ordem do dia os projetos de lei 286/2020, 287/2020 e 290/2020. Fosse para a primeira e segunda discussões e votações. Requerimento verbal. Coloco o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes para que seja incluído na ordem do dia, em primeira e segunda votação, os projetos de lei número 286, 287 e 290 de 2020. Suspendo a sessão por 5 minutos para a elaboração de pareceres.
Retornando aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária, que trata da ordem do dia. Projeto de Lei número 281 de 2020. Projeto de Lei número 281 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desapropriação amigável e gratuita e da outras providências. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 281 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 281 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 281 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 282 de 2020. Projeto de Lei número 282 de 2020, de autoria da vereadora Dolores dos Santos, que dispõe sobre: altera a redação do inciso 2º da Lei Municipal 1309 de 2017 e da outras providências. Primeira discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 282 de 2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 282 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 282 de 2020, de autoria da vereadora Dolores dos Santos, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 286 de 2020. Projeto de Lei número 286 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional especial no valor de R$ 75.225 e da outras providências. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 286 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 286 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 286 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 287 de 2020. Projeto de Lei número 287 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil e da outras providências. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 287 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 287 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 287 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 290 de 2020. Projeto de Lei número 290 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil
destinados a obras de pavimentação e recap do bairro do Araújo. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 290 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 290 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 290 de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembre que a cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Como não há nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão. Às 20 horas e 56 minutos. E os senhores serão convocados para a próxima sessão ordinária, dia 15 de junho de 2020, às 19 horas. Desejo a todos uma boa semana.